Começa agora, Paraná em Debate. Apresentação, Leonardo Linhares. Muito boa tarde para você que acompanha. Estamos aqui começando mais uma edição do Paraná em Debate. Hoje um programa muito especial, um programa diferenciado, num estúdio diferenciado e com convidados diferenciadíssimos. Hoje, diferente dos demais programas que a gente está acostumado a trazer figuras relevantes aqui do nosso litoral, hoje a gente vai fazer um compilado das melhores informações, dos principais trechos, que a nossa produção e nós acreditamos que sejam os mais relevantes. E para isso eu conto com o apoio dos duas figuras conhecidas aqui da emissora, ativas no jornalismo, que é o Augusto César e o William Santos, ambos grandes atuantes do nosso jornalismo. Bom, boa tarde para vocês, obrigado aí por terem aceito o convite. Não sei se vocês tinham a opção de recusar, mas... Não, agradeço o convite. Obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para falar um pouco sobre o Paranaguá, sobre o Paraná e os assuntos que foram tratados, no Paraná em Debate aí nas últimas semanas. Fechou. Bom, Léo, apesar de já fazer parte da casa, agradecemos sempre o convite e estamos aqui para conversar aí sobre os principais programas aí do Paraná em Debate que foram ao ar nas últimas semanas. Fechou. Então, bom, gente, para quem nos acompanhou os episódios, nós já tivemos um total de 10 programas, focamos principalmente nos gestores municipais, porque a gente que é da imprensa, a gente sabe mais ou menos as principais reivindicações da população, A gente pode não saber todas, mas muitas delas, as mais frequentes, chegam até a gente, e a gente fez o papel de ponte entre entre o poder público e a população. Iniciamos o projeto Paraná em Debate com a secretária de Cultura e Turismo, Maria Platin. Foram debatidos vários temas. Dentro desses temas, William, vamos falar um pouco sobre o patrimônio histórico. Ela mencionou das dificuldades em que é você ser proprietário de um patrimônio histórico. Você tem toda a questão de tombamento, IFAM. Paranaguá, a cidade mais antiga do Paraná, nós temos muitas delas, muitas propriedades tombadas, históricas. E aí, William, como que você vê essa questão do patrimônio histórico? Pois é, Léo, Paranaguá tem um grande centro histórico, um grande patrimônio histórico, eu arrisco dizer que um dos principais do Brasil. Um acervo histórico, Com certeza, um acervo muito grande a gente tem aqui na cidade. E a gente percebe um descuido muito grande, andando pelo centro histórico, de muitos dos casarões, de muito de toda a estrutura, A gente vê muitos casarões abandonados, de certa forma, e a secretária ela cita a importância da iniciativa privada no turismo e também sobre o fato de que muitos donos desses imóveis já fazem de propósito esse descuido, essa negligência, esse abandono ele acontece de forma proposital, justamente porque vale mais para eles aquele imóvel, que aquele imóvel um dia caia e ele tem aquele espaço para construir terreno, algo novo, exatamente, do que cuidar daquele patrimônio que precisa de todo um protocolo, tem toda uma burocracia para você mexer com patrimônio histórico. Então, ela cita esses pontos, E aí a gente reflete em cima disso, traz a pensar em questão como que o município poderia agir em torno disso. Porque a gente não pode ficar refém de pessoas que não prezam pelo patrimônio que mantém. E aí, por isso que, infelizmente, Paranaguá conta com muitos casarões abandonados, Então, é algo que prejudica o turismo de certa forma e a cultura da cidade também, Léo. Você mencionou uma coisa, William, sobre o turismo, Mencionou duas coisas que eu achei muito interessante. A questão que alguns, não são todos, não vamos generalizar, mas alguns proprietários têm sim interesse em que seu imóvel vá ao chão, para que aí ele possa fazer novos empreendimentos sem as restrições do tombamento, Então é uma coisa muito preocupante e é uma realidade aqui para você que nos ouve, é uma realidade. O próprio proprietário do imóvel querer que o imóvel histórico, carregando a história de Paranaguá e do Paraná, seja completamente destruído pela ação do tempo, Pegando essa carona com a questão do turismo, ela comentou com a gente
que existe também a questão do o nosso turismo muito é criticado, não é, Augusto? O nosso turismo, todo mundo diz que tem um baita de um potencial, mas esse potencial nunca vem. E o Parnanguara médio acredita que esse potencial tem que vir por parte da prefeitura única e exclusivamente. O que você pensa disso, Augusto? Você, pela experiência que você tem, como que você acha que o turista vê Paranaguá? Bom, Paranaguá, quando se fala em Paranaguá, né, a primeira coisa que, pelo menos conversando com pessoas de fora, é que Paranaguá, por conta do porto, é uma cidade fedida, né? Tem essa questão aí de limpeza, que inclusive é um assunto que nós vamos abordar mais para frente, né? Vamos chegar lá. É um dos pontos assim principais, vamos colocar assim, que marca negativamente a cidade de Paranaguá, né? E que de fato essa questão do turismo ela poderia ser melhor explorada, tanto pelo poder público e até mesmo, quem sabe, por empresas, né, privadas aí, explorar essa questão do turismo para que fomente essa questão aqui no nosso município, né? E que traz também uma parcela de turistas também para outras cidades aqui do nosso litoral, né? Claro, perfeito. Perfeita colocação, Augusto. E eu vou aproveitar e fazer uma, né? A secretária comentou que não cabe só a ela, na visão dela, né? E eu concordo com ela. Não cabe só à prefeitura esse papel de desenvolvimento do turismo de Paranaguá. Cabe muito à população e à iniciativa privada. Quando a gente fala em iniciativa, quem são? As empresas, os empresários aqui que moram aqui. Ou passo que tem que abrir o restaurante no domingo, tem que buscar ter planos de entretenimento, de atrações, né? Não é só imaginar que a beleza natural da Baía de Paranaguá vai trazer o turista, vai trazer um passeio muito legal. A iniciativa privada precisa se qualificar para isso, né? Então, para você que nos ouve, Paranaguá, nós todos aqui somos de Paranaguá, né? A Ilha do Mel fala para o litoral inteiro, mas vamos falando aqui de Paranaguá. Você que nos ouve, muitas vezes critica essa falta de a gente atingir esse potencial que tem, passa muito pelos nossos empresários, passa muito pelos projetos empresariais que tem que buscar essa união para que o projeto aconteça. Então, gente, não vamos só esperar que a prefeitura vá desenvolver o turismo. O turismo precisa ser desenvolvido por todos nós, principalmente pelas empresas. Não é, William? Exatamente, Léo. O turismo é uma fonte de vida para muita gente aqui no litoral, principalmente em Paranaguá. Não só em Paranaguá, né? A Ilha do Mel, boa parte da Ilha do Mel vive do turismo, e as cidades praianas também, Antonina e Morretes também. Mas é importante a gente analisar para quem que o turismo é feito. Se a gente subir a serra e for para Curitiba, Curitiba é um grande centro de turismo do Brasil, é uma das cidades que mais atrai turismo no Brasil, e a gente vê que em Curitiba o turismo não é feito só para quem é de fora. O turismo é feito para todo mundo, inclusive para quem é morador de Curitiba. Para o cara, ao final de semana, ir no Jardim Botânico. Sim, né? Com certeza. E é natural você ver os parques em Curitiba, que são dezenas de parques em Curitiba, né? São muitos parques em Curitiba. Você vê os parques lotados, você vê essas regiões cheias de pessoas, né? E é uma coisa que a gente não vê em Paranaguá. A gente vê o quê? A gente vê na temporada de verão, em que os turistas realmente vêm para cá e passam por aqui. Então, a gente vê durante a temporada. Fora da temporada, é algo mais difícil de você ver por aqui. Então, a gente precisa entender para quem que é feito o turismo. O turismo, atualmente, em Paranaguá, ele é feito pro turista que vem de fora. Então, a gente tem turismo, basicamente, em 3 meses do ano, 4 meses do ano. Fora disso, a gente tem coisas esporádicas. A gente tem o aniversário da cidade, a gente tem a festa da tainha, que dura ali algumas semanas. Então, são coisas muito esporádicas, muito, muito pontuais. Assim. E para uma cidade histórica, uma cidade que tem pontos a se aproveitar, assim, a gente fica com esse ponto de questionamento de quem seria o responsável por isso. Então, a gente tem a iniciativa privada, que poderia estar fazendo muito, a gente tem a Secretaria da Cultura, que pode estar, de certa forma, também buscando a iniciativa privada para trabalhar de uma forma conjunta para que seja, para gerenciar isso. Porque é muita coisa que a gente vê
que é mal aproveitada no turismo de Paranaguá. Assim, se você for no centro histórico num domingo de tarde, você percebe. Eu não preciso citar aqui que a população de Paranaguá sabe do que eu estou falando. E o turismo ele precisa ser voltado ao público em geral. A pessoa que mora no Porto Seguro, ela precisa ter a vontade de vir, ainda mais agora que ela tem o ônibus de graça, ela tem o transporte público de graça para se locomover por toda a cidade, ela precisa ter a vontade de vir ao centro para aproveitar, para fomentar esse turismo fora de época, que é a população local que é responsável por fomentar. Em Paranaguá, isso infelizmente não acontece. Então, a gente precisa analisar para quem o turismo é feito. Quantos parananguaras conhecem o Aquário de Paranaguá? Se a gente for sair na rua, eu acredito que boa parte vai dizer que nunca foi no Aquário. Muita gente vai dizer que nunca foi no museu, ali na Praça 29 de Julho, na Praça Mário Roque. Então, a gente precisa entender quem é o público do nosso turismo aqui em Paranaguá. Perfeito. Em síntese, o que você falou, William, o Paranaguara precisa, o empresariado, o Paranaguara, de modo geral, precisa pensar mais em explorar menos o turista e mais o turismo, tá? Dando sequência aqui, que o Paraná em Debate é um programa dinâmico. A gente começou falando do patrimônio histórico, cultura, daria horas para a gente falando sobre isso. Mas, como o objetivo é um compilado de todos, vamos para o episódio 2. Lembrando que todos os episódios estão no canal do YouTube da Rádio Ilha do Mel FM. É só digitar lá Paraná em Debate Ilha do Mel FM. Você já vai encontrar os 10 programas separadinhos em playlist, não é? No episódio número 2, nós trouxemos uma figura não muito conhecida do público em geral, mas uma figura relevante, que é o Kaique Melo. O Kaique Melo é um especialista em trânsito, costuma aparecer bastante nos noticiários falando sobre trânsito, mas ele comentou uma coisa que eu acho muito interessante e preocupante, que são a tal da mídia e imprensa paralela. Vocês que atuam, nós que atuamos, trabalhamos num veículo convencional de comunicação, nós sabemos a importância que tem quando a gente erra. Todo mundo está sujeito a erro. Mas quando a gente erra e buscar essa credibilidade, dá muito trabalho, né? William e Augusto, primeiro o Augusto. Como que você acha que essas páginas paralelas de Facebook, que muitas delas se denominam como imprensa, né? Como você acha qual é a tendência e como você acha que isso prejudica, agrega na comunicação aqui do nosso litoral, Augusto? Bom, Léo, essa questão de rede social, ela realmente é bastante complexa, né? É bem complexo. Né? Tem as páginas que fazem realmente um trabalho sério, né? Que trazem aí a informação, o entretenimento, mas em contrapartida tem algumas, né, em específico, que inclusive atrapalham o trabalho das outras páginas que são sérias e, claro, dos veículos de comunicação já consolidados, que também têm, né, as suas páginas aí nas redes sociais. Então, é uma questão aí que precisa ter todo um filtro, né, toda uma análise dos conteúdos a serem publicados, porque para não atrapalhar o andamento do trabalho de quem já está consolidado e quem está começando também, né? Porque todo mundo tem o seu espaço, claro. Da imprensa séria, não é? Exato. William, o que você pensa? Você acha que isso vai dar pepino? Já é um pepino? O que você pensa disso? As páginas de Facebook se popularizaram muito nos últimos anos, né? Essas páginas locais que trabalham, fazendo esse trabalho, entre aspas, aqui, jornalístico. Tem muita gente boa fazendo esse trabalho, tem muito profissional bom, mas assim, a gente precisa primeiro puxar da onde que vem isso. Se isso é jornalismo, se isso é imprensa. É jornalismo e é imprensa de certa forma. A gente estuda que existem veículos de imprensa que são independentes, que têm um ponto de vista específico e a nível nacional eles são reconhecidos e têm a sua importância. A gente tem o Mídia Ninja, por exemplo, que é um veículo que se posiciona, é um veículo jornalístico que tem o seu posicionamento. Quando a gente vem para o litoral, para Paranaguá, a gente vê muitas páginas, esse fenômeno das páginas do Facebook, que, de certa forma, fazem esse trabalho jornalístico. Só que quando a gente fala de jornalismo, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente faz. Você não pode fazer uma live de uma pessoa querendo se jogar de uma ponte
como eu já vi acontecer aqui em Paranaguá com página fazendo isso. Isso não é jornalismo, suicídio não é notícia. Isso é uma das coisas que a gente discute muito no jornalismo. Eles quebram as premissas que o mercado jornalístico, que o meio jornalístico impõe, não é? Sim, não há esse respeito a algumas regras básicas do jornalismo. E sem falar do conteúdo profissional, da qualidade do conteúdo que você precisa ter. Então, não é um texto de qualquer jeito que você vai montar, não é uma coisa baseada no que a tia que viu a situação ali, o assassinato, falou que você vai falar aqui, você vai tratar isso como oficial. Não, você tem que ter cuidado com o que você trata como oficial, com o que uma fonte em off passa para você, e dentre muitas outras coisas. Então, assim, essa noção profissional às vezes falta muito aqui. E assim, falando de algumas páginas específicas, né? Como eu já citei, uma página fazendo uma live de um possível suicídio é uma coisa completamente inaceitável. Então, e a gente vê muitos casos assim de antiprofissionalismo nesse meio. Sem falar também da parcialidade, da opinião que toma conta da notícia e vira mais importante que a notícia ali, e você acaba se perdendo na opinião e a notícia passa a não ter importância. O que passa a ter importância é a opinião da pessoa que está fazendo aquele trabalho. Então é importante a gente ter muito cuidado com o trabalho. Nada contra quem faz esse trabalho de rede social, eu acho que é até importante, que traz muito, sim, com certeza, democratiza a informação, mas é importante ter essa responsabilidade de como tratar as coisas. E quando a gente fala de responsabilidade de tratar as coisas, a gente fala também de que essas pessoas sejam responsabilizadas quando façam alguma coisa errada, da mesma forma que a gente aqui na Ilha do Mel e presta conta de tudo que a gente faz. Então é necessário você ter um CNPJ para que aquele veículo tenha todas as responsabilidades ali que sejam encaminhadas para eles, e que não seja algo muito como a internet né? Que é terra de ninguém. Todo mundo acha que a internet é terra de ninguém. Sim. E acabam se perdendo nisso. O que vocês dois falaram, eu concordo quase que integralmente. Eu só acrescento uma informação, que a diferença entre um veículo convencional, que nós somos, uma rádio, né, uma concessão pública, enfim, e uma página de Facebook, é que aquilo que você falou, William, nós somos responsabilizados. Hoje, se a gente falar um absurdo aqui, uma fake news, tem CNPJ, tem uma equipe por trás, tem edição, tem jornalistas por trás. Então, tem por onde você responsabilizar, coisa que você não tem em muitas das páginas, né? Páginas, Facebook, Instagram, Twitter. Você pode inventar enormes absurdos, e esses absurdos criados por páginas serem muitas vezes irrastreáveis, sem lastro, né? Porque já foram criadas justamente para isso. Então, a questão da responsabilização, a possibilidade do veículo ser responsabilizado pelo que ele está informando, é um divisor de águas na comunicação, né? Então, essa é a minha concepção. Para você, claro que quem define isso é o público que define isso e que escolhe o que ele quer saber. Mas saiba, gente, que quem nos ouve, quem nos assiste, que você tirar notícias de algum veículo, seja rádio, TV, site, que pode ser responsabilizado pelo aquilo que ele está lhe informando, e você tirar informações de onde não pode ser responsabilizado, por exemplo, um grupo de WhatsApp ou mensagem de WhatsApp, então tem uma diferença clara nisso. Então, importante você, para quem é usuário, não é da imprensa, e quem consome notícia, procure buscar informações de meios que possam ser responsabilizados pelos que estão sendo noticiados, tá? E um detalhe importante só para acrescentar, analisar a informação, né? Sempre que você receber aí um link no teu WhatsApp, no teu Facebook, enfim, analisa aquela informação, procure os veículos de comunicação oficiais, né? Vamos colocar assim, para você não estar replicando aí uma fake news, né? E até mesmo ser responsabilizado junto com essas pessoas que produzem, né, essas fake news, enfim. Falando em fake news, Augusto César, tivemos também no Paraná em Debate, no episódio número 3, que você pode acompanhar na página do YouTube e Facebook da emissora, a Flávia e o Fernando Francischini. Fernando Francischini, para quem não sabe, é o ex-deputado federal, delegado Fernando Francischini, que foi cassado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por fake news, né? Não vou entrar nesse mérito, se o vídeo procede, se procede a cassação. O fato é que ele foi cassado.
E quando ele esteve aqui, William e Augusto, eu perguntei para ele qual que é o papel do STF na democracia brasileira, hoje, na atualidade. Ele fez críticas, claro. O que vocês pensam do STF brasileiro hoje? Eu sei que é uma pergunta complexa, difícil de responder assim em pouco tempo. Mas o que vocês pensam assim de modo geral? E o que vocês podem informar para a nossa audiência assim, o que é o STF hoje do Brasil? O STF ele vem exercendo a função que ele sempre exerceu durante as últimas décadas. Então eu não vejo nada de diferente em relação ao que o STF tem feito e exercido. É um poder que existe ali para, de certa forma, acalmar os ânimos do que acontece entre o executivo e o legislativo e impor limites. Então, assim, o que acontece é que a polarização política do país causou um problema que se demonizou personagens. Uhum. Então, com essa demonização de personagens, você cria o bem e o mal. Você cria o herói e o vilão. Você cria aquele que é bom e aquilo que é ruim. E a partir do momento que você separa as coisas assim, você não consegue ter o discernimento certo das ações que aquela pessoa, que aquele ministro, que aquele político toma. Então, você julga mais as pessoas do que as decisões dos juízes. Sim, exatamente. Né? E é preocupante, porque o que o STF tem feito é impor esses limites. E quando ele impõe limites, ele cria atrito com alguém. A partir do momento que ele cria atrito com alguém, essa polarização política está ocasionando o quê? Essa polarização política está ocasionando uma demonização do STF. Então, tem polemizado muito a imagem do STF em relação a isso. Mas eu não vejo, né? Politizou o STF. É uma instituição que não pode ser politizada e que, infelizmente, foi devido a isso. Então, você vê excessos de fake news em relação a isso, você vê informações mal contadas sobre isso e você vê também toda a fúria, toda a raiva que o STF tem causado justamente por fazer o seu trabalho, que vem sendo feito, na minha opinião, ao longo dos anos e que não mudou nada. Assim, ele só está... Segue a mesma linha. Segue a mesma linha. A única mudança é as pessoas que estão se opondo ao STF de forma mais firme e que tem parecido que o STF tem se tornado uma instituição polêmica, mas eu não vejo mudanças na forma de atuar do STF. Para quem não sabe, gente, só uma leve explicação, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal do Brasil, o objetivo central do STF hoje é o quê? Resguardar a Constituição brasileira. A Constituição nada mais é do que um livro de leis em que em 1988, na reforma constituinte, foram estabelecidas e de lá para cá foram feitas alterações pelo legislativo, pelos deputados e tudo mais. Então cabe ao STF interpretar essas leis e dizer se é válido ou não, e lembrando que eles são a Suprema Corte, eles são a decisão final. Então, gente, para quem nos ouve e não sabe, qual é o papel do STF no Brasil? É resguardar as leis. O STF, por isso que o William falou, o STF não deve ser politizado, porque ele não tem política no que ele faz. O que ele faz é ler o que os políticos, né, os deputados, montaram nesse livro de leis, que é a Constituição brasileira. Tá? Mas dando sequência aqui, voltando para a Seara Paranaguá, Augusto César. No episódio 4 do Paraná em Debate, nós tivemos a presença do ex-vereador, ex-vice-prefeito, ex-secretário de obra, Arnaldo Maranhão. Foi um excelente debate, foi dito muitas coisas. Uma das coisas que a gente deu ênfase, Augusto, foi a questão da infraestrutura. Ele que foi secretário de obra, foi a questão da infraestrutura de Paranaguá. E ele disse que faltou planejamento. Paranaguá é a cidade mais antiga, estamos indo para os 374 anos da cidade, e nesses 374, muitos desses anos não foram feitos planejamentos, como a cidade ia se projetar daqui 10, 15, 20 anos. Augusto, você que está direto na rua com jornalismo, o que você mais enxerga de problema da infraestrutura e o que mais a população te reivindica e quer te avisar, quer te informar sobre isso? Bom, um problema podemos colocar como crônico na cidade de Paranaguá, a questão de buraco, né? Nós temos uma cidade que tem um porto, né? Um porto aí
Segundo maior do Brasil. Exato, o segundo maior do Brasil, de grande importância. Primeiro em alguns aspectos. Isso, grande importância não só para a nossa cidade, mas como já citamos, para o Brasil. E que a cidade, ela se mistura, né, com a área portuária, enfim. Então, voltando na questão aí da infraestrutura, a cidade de Paranaguá, a gente nota que desde os seus tempos áureos, ela não foi bem planejada. Para isso. Nós não temos ali uma área específica, né, para a área portuária, área residencial. A nossa cidade ela se mistura. Toda misturada. Toda misturada. E caminhões passando por dentro da cidade, né, armazéns que se criam aí em meio aos bairros. Rato, barata. E isso causa diversos transtornos. O buraco é um deles. Um outro fator, né, que a gente nota aí no dia a dia, andando pelas ruas da cidade, né, conversando com a população, a questão das vazadas na entrada da cidade ali, que inclusive a nossa equipe passando pelos últimos dias aí acompanhando ali a BR-277 na região ali da Vila São Jorge, enfim, aquela região ali da entrada da cidade próximo ao novo viaduto, aquilo ali tá uma verdadeira nojeira, né? Fora o cheiro, né? Soja para todo canto, né? Ratos, enfim. Então, problema de saúde, de infraestrutura, de segurança pública, é um baita de problema. E acarreta, né, em outros setores. Não só a questão da infraestrutura, mas vai acarretando aí na saúde, enfim, vários outros transtornos que prejudicam, né, diretamente a população. Sim. William, pegando esse gancho do que o Augusto César comentou com a gente, permita-me me expor, você é morador da Ilha dos Valadares, correto? E aí? Como que é a infraestrutura da Ilha dos Valadares? Se faltou planejamento em Paranaguá, eu imagino que a ilha não foge disso também, né? Não foge nem um pouco, infelizmente, né? A Ilha dos Valadares é um bairro que hoje tem cerca de 30 mil habitantes, um pouco mais que isso, e é uma estrutura que não dá para essa população precária. Hoje. É precária. Então você vê ruas muito pequenas, você não teve uma reforma daquilo que estava ali, então as pessoas foram chegando, foram montando seu espaço ali e ali ficaram, então, e do jeito que foi feito, tá até hoje, foi passada uma calçada, foi passado um asfalto, então, mas não mudou muita coisa. Então a gente tem agora a ponte, a passarela, que é outra questão que também é muito polêmica, porque há anos se fala na construção de uma ponte e agora parece que vai sair, né? Foi aberta a licitação pela prefeitura para que inicie a construção dessa ponte, para que veículos, automóveis, possam transitar por ela. Atualmente, esses veículos, os automóveis, caminhões, precisam fazer a travessia através da balsa. Balsa é essa que você chega, às vezes, a ficar 1, 2 ou até 3 horas esperando. Então, para atravessar quantos metros? Cerca de 300 metros. Então, às vezes se demora menos na balsa de Guaratuba, que também não é rápido, não, e do que aqui. Então, assim, eu, inclusive, em média, demoro ali de 40 minutos a 1 hora para atravessar, às vezes, dependendo do horário. Então, assim, para uma travessia de 300 metros, que com uma ponte você faria em menos de 2 minutos, até menos, eu acho. E com 30 mil habitantes, né? Pois é, com 30 mil habitantes, é o maior bairro da cidade. Então, assim, é uma reivindicação de muita gente, essa ponte. Porém, há consequências a partir do momento que essa ponte foi entregue, porque a movimentação de veículos e o fluxo de carros na Ilha dos Valadares vai crescer muito. E com um espaço não preparado, você vai ter problemas se você não fizer essa urbanização da Ilha dos Valadares. Então, é um problema que existe desde sempre e que você precisa... que vai ser resolvido a longo prazo. Porém... a curto prazo você precisa de ações rápidas e que sejam eficientes para que se resolva. Para não ser resolvido no meio do caos, né, William? Sim, exatamente. Então, a gente tem ruas ali na Ilha dos Valadares que se você entrar com um carro e vem outro carro na outra direção, vocês não conseguem passar. Então, trava teria tudo. que sair, trava tudo para poder passar. Então,
um bairro com ruas muito estreitas, principalmente nas extremidades, na região do Itiberê ou do 7 de setembro, e que precisa de uma infraestrutura melhor para poder receber esse fluxo de veículos. Precisa ser melhor planejada, né, de uma forma geral, toda a urbanização do bairro. E em questão à ponte, é o sonho, acredito que da maioria da população, que agora está na espera dessa nova promessa, né, por meio da prefeitura, que deve sair a licitação e o início das obras, que está prometido para começar ainda esse ano, né? Assim a gente espera. Eu só acredito vendo. Então, como a vida toda eu ouço histórias sobre isso, eu só acredito vendo. Então vamos esperar e aguardar para ver se sai essa ponte da Ilha dos Valadares. É muito grave, né, William, você condenar uma população de 30 mil habitantes a não ter um acesso rodoviário, né, um acesso de automóveis fácil, né? Você tem que colocar uma balsa, que é um meio externo, que depende das condições da maré, que depende e tem um número limitado de carros por vez. Assim, é quase que uma agressão para aquela população, submetê-la, sendo a maioria, como você mesmo disse, o maior bairro de Paranaguá hoje é submetido a qual é a capacidade da balsa ali? 22 carros. Por ida, é uma só? Uma só. Uma só. Então, você tem 30 mil habitantes que pode, por vez, a cada 22 e 22, pode se locomover. Então, você acaba não só atrasando o dia a dia da pessoa, você atrasa o acesso à saúde, você atrasa o acesso à educação, o acesso à internet, comunicação. Você não só condena, você não só dificulta o translado, como você dificulta o acesso ao desenvolvimento social da região. Então, por isso que é muito grave. Você comentou que só acredita vendo. Assim, para quem não sabe, gente, a situação está, segundo essas informações da Luciana Costa, secretária de governo de Paranaguá. Foi feita uma licitação, a licitação não apareceu interessados. Deu deserta. Deserta, né? O deserta é quando a licitação, gente, quando você abre, quem quer fazer a obra? Não apareceu ninguém. Então a prefeitura teve que reajustar isso, reajustar valores, reajustar condições de contrato enfim, agora parece que apareceu. Enfim, estão reabrindo. Então, a gente ainda está em fase burocrática. A gente não está numa fase de construção, né? Então, sem muito o que dizer, mas como conclusão dessa situação da Ilha dos Valadares, a gente também não pode imaginar, porque tem um problema de acessibilidade interna na ilha, a gente tem que deixar de construir a ponte. Entendeu? A passarela. A gente tem que... Não é porque tem um problema que a gente tem que deixar de solucionar outro. Entendeu? Então, gente, pode ficar tranquilo que aí esse assunto ainda vai se desenrolar muito. O Paraná em Debate vai tocar nesse assunto muitas vezes, até que de fato a ponte exista. E é isso aí, gente. Bom, estamos indo aqui para o nosso 5º episódio, que também está relacionado a desenvolvimento social, que é a parte de que nós tivemos aqui com o Sargento João Carlos, que é nosso secretário de Segurança Pública, né? Secretário de Segurança do município de Paranaguá há 6 anos. Ele iniciou na primeira gestão do prefeito Marcelo Roque e permanece até hoje. Foram debatidos inúmeros temas nesse programa que você acompanha nos nossos veículos, YouTube, Facebook. E uma delas... vamos voltar aqui para o Augusto, que não é morador da ilha. Augusto, você que está diretamente ligado ao setor policial aqui da emissora, e não só na emissora, toda a tua carreira jornalística você esteve ligado a questão policial. Como você avalia a segurança pública em Paranaguá? Não estou perguntando como você avalia o trabalho do Sargento João Carlos. Não é isso. Isso, infelizmente, o problema não começou com ele e não vai acabar com ele. Mas como você avalia a segurança pública de Paranaguá nesses últimos anos? O que você enxergou nesse monte de reportagem policial que você fez? Bom, a gente percebe aí um crescimento bastante grande de alguns anos para cá, né? Principalmente na questão aí dos homicídios, né? A questão dos homicídios, a gente sabe, né, que boa parte deles, né, são pessoas que são envolvidas aí com drogas, com tráfico de drogas, enfim, e podemos colocar assim,
Tem um lado ali, essa questão das drogas, como eu já falei, né? Mas trazendo isso para o lado da população, de forma geral, a minha forma de analisar, né? Sim, eu acho que ainda... Ninguém aqui é especialista em nada, hein? Vamos deixar bem claro aqui para quem nos ouve. Nós não estamos sendo especialistas técnicos, estamos decorrendo com base nas experiências que a gente teve aqui com a comunicação do litoral. Continue, Augusto. Então, eu creio que ainda falta, né, muita coisa na questão da segurança pública. Seja ela municipal, estadual, enfim, a gente observa um investimento aí por parte da Secretaria Municipal de Segurança, né, o Sargento João Carlos aí, com novas viaturas, novos barreira digital municipais, a barreira digital, né, de extrema importância aí, monitorando toda a cidade, mas ainda falta algo aí que, né, a população sente isso no dia a dia, né? Uma parte aí melhor de segurança. Falta apoio do governo do estado, isso, talvez. Exatamente. Trazendo aqui para a questão da Polícia Militar, né? A Polícia Militar precisa de viaturas, de equipamentos, e isso no dia a dia, né? Ali no enfrentamento à violência, enfim, isso prejudica bastante, né? A pessoa precisa, por exemplo, o 190. É uma questão que o litoral do Paraná tem suplicado aí e não é de agora. Suplicado, essa é a palavra. Tem implorado. Implorado, né? Porque o 190 simplesmente deixou de existir aqui no litoral. As ligações que são feitas aqui, elas caem na capital do Explica para quem está nos ouvindo como funciona o 190. Quando o cara liga, como que funciona aqui em Paranaguá? Explica para quem nos ouve e assiste, Augusto. Bom, para você que nos acompanha, de repente não é da região, né? Ou é da região, né? E não sabe como que está a atual situação, é a seguinte. Deu, por exemplo, uma ocorrência lá num determinado bairro. A pessoa liga para o 190. Antes, essa ligação caía no Copom, né? Na central ali de operações aqui de Paranaguá. E bem provável que um policial militar, né, aqui da nossa região, saberia apurar aí de forma mais precisa, né, o local da ocorrência, enfim. Atualmente, como está a situação? A população, né, o cidadão, liga para o 190 e essa ligação cai na capital do estado, né? Por exemplo, vamos citar um bairro do Rossio. Sim. Quem é do litoral, quem é aqui de Paranaguá, sabe onde fica o bairro do Rossio. Inclusive, esta é uma situação que nós já relatamos até mesmo no nosso jornalismo, de uma situação que aconteceu ali na região do Rossio, que uma pessoa precisou ligar para o 190 e a atendente perguntou o local da ocorrência, tal. Bairro do Rossio. Um ponto de referência. Quem é do litoral, obviamente, sabe que o bairro do Rossio não precisa nem de referência, né? Então é uma situação que... E soma que é uma situação que a pessoa está com pânico, muitas vezes, em risco de vida. Exato. Então, às vezes a pessoa não consegue dar tanta informação, ela precisa do imediatismo. Exatamente. E você perde quando você manda para alguém lá do Curitiba, para essa Curitiba. E pegando o gancho que você falou e explicou muito bem para quem nos ouve, imagina, William, você morador na Ilha dos Valados, o cara liga e fala, olha, aconteceu tal coisa lá no Beco do Óleo. Como que ele vai explicar para um cara, né, que está acontecendo uma coisa? Como que o cara que vai ligar lá e vai falar para a polícia militar... E como que aquele cara vai saber onde é o Beco do Óleo na Ilha dos Valadares, entendeu? E que às vezes nem nome às vezes é um nome específico, né? Um apelido. É difícil. E aproveitando, como que é a segurança lá? Segurança pública na ilha? Bom, primeira pergunta, realmente é complicado isso em relação à localização na Ilha dos Valadares, até para a gente receber uma encomenda, às vezes pelo correio, é complicado já, porque as ruas eram por números, agora tem nomes, mas é uma organização muito complicada, muito, ainda assim, muito... começando ainda, muito embrionária essa organização. Rudimentar. Isso, exatamente. Das ruas, de localizações ali na Ilha dos Valadares. Quanto à segurança, assim, eu posso dizer que é um bairro que tem um policiamento ativo, tanto da Guarda Civil Municipal quanto da Polícia Militar. Dá para dizer que, assim como o resto da cidade,
tem os seus defeitos em relação à segurança, tem pontos em que lógico que você não vai passar em determinados horários, até pelo risco, mas é um bairro que posso dizer com tranquilidade que, como o resto da cidade, você tem a tranquilidade para sair boa parte do dia para ir numa padaria, para você ir no mercado. Então a segurança, sim, de certa forma... Não é a principal crítica dos moradores ali. Exatamente. Não que seja Pode perfeito. haver algumas questões pontuais, mas assim, não é um problema, digamos assim, que seja dos maiores. Na Ilha dos Valadares, pelo menos, eu não vejo dessa forma. O problema lá é tão grande quanto Paranaguá e Brasil inteiro, né? Isso. Você tem problemas de educação que geram, mas assim, não é algo agravado na ilha ali, né? Não existe um agravante específico. Isso é uma coisa que a gente percebeu pelo próprio jornalismo. A gente já esteve lá algumas vezes e perguntando, né, como que é a vida lá, quais são as principais críticas, e muitas delas a segurança pública não foi nem tocado, tá? Bom, gente, esse programa vai ser feito em 2 partes. Esse programa é um compilado de 10 episódios. Por essa semana, a gente falou aqui dos 5 primeiros programas do Paraná em Debate, que nós tivemos secretária do Patrimônio Histórico, o Kaique Melo, o Fernando Francischini, junto com a Flávia, o Arnaldo Maranhão, o secretário de Segurança, Sargento João Carlos. Enfim, assim a gente debateu alguns dos nossos episódios. Tá? Queria agradecer a presença dos dois. Informar aqui que conto com vocês com a parte 2. Nós vamos fazer aqui a parte 2. Vamos debater Secretaria de Meio Ambiente, Limpeza Pública. Vamos debater o empresariado de modo geral, que já tivemos a presença do Eduardo Bufaro, empresário, dono da agência aqui, que abriu muito os olhos e a mente da nossa audiência com relação à comunicação e o mercado, de modo geral, foi muito legal. Teve o secretário de Esportes e a vereadora Isabelle Dias. Como essa é a primeira parte, você que nos ouve, terá a segunda parte em breve. Então, fique ligado aí. Augusto, ponderações finais aí. Eu deixo primeiro você e na sequência o William. O que você tem a dizer para o nosso Parnaguara aí, que está cheio de questionamento da cidade que ele mora? Bom, primeiramente agradecer a todos pela audiência, seja pelo rádio ou pelas redes sociais, e dizer que com toda certeza estaremos por aqui, né, em breve, debatendo e trazendo aí esses assuntos, né, de forma geral, do nosso litoral paranaense, de Paranaguá, enfim, trazendo esses assuntos aí, debatendo para, né, como o próprio objetivo do programa tem, né, em debater assuntos e, claro, trazer aí soluções para o nosso litoral paranaense. Perfeito. William, o que você tem a dizer para o nosso povo? Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo que acompanhou, ouviu e assistiu a gente. É sempre bom debater, é sempre bom discutir, esclarecer coisas em relação à nossa cidade e ao nosso país, e de maneira geral também, como a gente chegou a discutir aqui, né? Mas sempre trazendo informação com clareza e também um pouco de opinião, né? A gente que vive o dia a dia de Paranaguá, é sempre importante também falar um pouco sobre o que a gente pensa, e estamos aí também para a próxima oportunidade para continuar debatendo e trazendo mais assuntos aqui relacionados à nossa cidade. Perfeito, perfeito. Agradeço a presença dos dois. Vou contá-los mais vezes no programa, no projeto, tá? E para você que nos acompanhou, esse foi o Paraná em Debate dessa semana. É um compilado aí do que foi tratado, dos temas. E lembrando, sempre bom ressaltar, William Augusto, que o objetivo desse projeto não é demonizar ninguém, não é encontrar culpados e não buscar individualização de culpa. Não estamos querendo dizer que tal pessoa é o culpado, ou o prefeito, ou o vereador, enfim, deputado, presidente. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer com que a nossa audiência, esse microfone da Ilha do Mel, que é tão relevante no litoral, que consiga fazer com que o Parnaguara e o litorâneo reflita sobre os problemas que tem. Vamos debater os problemas que tem, que são muitas vezes conhecidos, mas falta debate, falta diálogo. E esse é o objetivo do projeto. Não estamos buscando demonizar ninguém e não estamos querendo buscar demônios, né, para isso, culpados. Demônios, palavra pesada. Estamos querendo buscar soluções, tá certo?
Então, gente, esse foi o Paraná em Debate dessa semana. Teremos a parte 2. Todos os nossos conteúdos estão no Facebook, no YouTube, no rádio, todas as terças e quintas, a partir das 13h30. Tudo que você quiser, tudo que material que a gente já gerou do Paraná em Debate, está tudo lá, só digitar. E é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi o Paraná em Debate dessa semana. E teremos a parte 2 em breve, com muitos assuntos relevantes. Vamos falar de esporte, vamos falar de Câmara dos Vereadores, vamos falar de agência de publicidade, meio ambiente, segurança, limpeza pública. Paranaguá aqui não se destaca quando o assunto é limpeza. Então, vamos lá. E já adianto que não é culpa do secretário Diego Delfino. Tem alguns agravantes aí que no próximo programa você vai entender melhor. Valeu, gente. Muito obrigado. Esse foi o Paraná em Debate dessa semana. Você acompanhou Paraná em Debate, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê.